você de casa sabe, né, o Balanço está fazendo as sabatinas com os principais candidatos ao governo do Distrito Federal por representatividade, a ordem definida por sorteio com representantes dos candidatos. São 6 candidatos registrados junto à Justiça Eleitoral. A gente vê agora o perfil da candidata Celina Leão, do PP. Celina Leão nasceu em 2 de março de 1977, em Goiânia. É formada em Administração de Empresas e em Direito. Em 2006, assumiu o primeiro cargo público, como secretária de Juventude de Brasília. No ano seguinte, foi assessora especial de gabinete na Câmara Legislativa. Em 2010, foi eleita pela primeira vez deputada distrital. Reeleita em 2014, Celina presidiu a Câmara Legislativa entre 2015 e 2016 e depois foi procuradora especial da Mulher. Em 2018, se tornou deputada federal. No Congresso, coordenou a banca feminina e atuou em comissões de saúde, esporte, direitos das mulheres, ciência e tecnologia e desenvolvimento econômico. Em 2020, se licenciou do mandato para assumir a Secretaria de Esporte e Lazer do DF. Em 2022, foi eleita vice-governadora na chapa de Ibanez Rocha. Em março de 2026, assumiu definitivamente o governo do Distrito Federal. Bom, aqui no estúdio ao meu lado, para conduzir essa entrevista, está o jornalista e comentarista político Vladimir Pofilho. E também a gente vai contar, é claro, para poder conduzir as perguntas até a candidata, o jornalista Yuri Ascar. Bom, a nossa sabatina, como de costume, você já está sabendo, nós teremos 30 minutos de entrevista. E eu lembro, né, a senhora candidata, que quanto mais objetiva forem as respostas, mais oportunidade a senhora terá de falar sobre outros assuntos. Lembrando, né, que quando faltar 1 minuto, eu vou avisar para que a senhora possa fazer as considerações finais. E lembrando que a gente vai ser rigoroso justamente para manter a paridade com os demais candidatos. Bem-vinda, candidata, e eu vou soltar o cronômetro tão logo eu faço a pergunta. A senhora foi a vice do governador Ibanez. E o que eu quero saber é o seguinte, o que a senhora vai fazer de diferente em relação à saúde, educação e segurança, tão logo tome posse, se assim for eleita, né? Vamos soltar o cronômetro, já está na tela. Por favor, candidata. Boa tarde, Saturno. Boa tarde, né, aqui todos os nossos entrevistadores. E acho que eu não vou fazer, eu já estou fazendo, né? Desde quando eu assumi o governo do Distrito Federal, a gente já cancelou o aniversário de Brasília, que foi o primeiro ato que nós fizemos, né? Na contratação de 114 médicos. E comecei a visitar hospitais, UPAs, unidades básicas de saúde. Estamos em construção de 7 novas UPAs, 5 eu entrego agora. Mas algo que foi muito importante, que nós assumimos mesmo, foi enfrentar a fila, o tempo de espera, né, que sempre foi problema de todos os governos. E quando nós enfrentamos essa fila, nós contratamos 20 mil cirurgias no privado, nós já operamos 8 mil pessoas desde quando eu assumi o governo, né, 200 mil consultas. E a gente sabe que ainda precisa de melhorar muito, porque é um problema, né, muito antigo, um problema que perpassou por todos os governos, mas que a gente está assumindo de frente, andando. Só de reforma dentro dos hospitais nós gastamos também, Saturno, quase que 100 milhões de reais em todas essas unidades de saúde. Então eu tenho certeza que esse olhar e esse cuidado é o que a população precisa. Não é falar, é fazer, né? E isso nós já estamos fazendo e entregando. Agora nós temos 5 novos hospitais que nós já assinamos os contratos desses novos hospitais. 2 deles estão em construção, que é o Hospital do Recanto das Emas, já está na 2ª laje. O outro é o Hospital de São Sebastião também, que já está em construção. Então a população do Distrito Federal, né, já está vendo, mas verá muito mais a partir do ano que vem. Governador, é um prazer revê-la. A senhora sabe que seus opositores apontam que durante o período em que os supostos desvios bilionários ocorriam lá no BRB, a senhora ocupava o cargo de vice-governadora. E compunha, claro, o núcleo político do Palácio do Buriti. Qual foi a sua postura e quais as medidas de fiscalização? O que a senhora fez para tentar adotar atitudes que evitassem o escândalo que culminou na prisão do Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do banco, e como a senhora pretende convencer o eleitor, tendo sido a senhora secretária no primeiro governo do Ibanez e depois vice-governadora no governo do Ibanez, como a senhora pretende convencer o eleitor de que a senhora não tem nada com isso e que
o Paulo Henrique nunca fez parte da vida política e social da senhora? Olha, primeiro pela minha história. Eu tenho 4 mandatos aqui no Distrito Federal, né? Então, eu tenho uma história consolidada. Eu não caí como vice-governadora do Ibanez. Eu nunca fui a governadora do Ibanez, eu era vice-governadora. E acho que é muito importante porque desde a época que surgiu a notícia da compra do Master, eu publicamente fui contrária a isso. Tem matérias falando sobre isso. É notório que eu era desafeta de Paulo Henrique, não gostava da gestão dele, achava muito longe aqui do Distrito Federal. E quando eu assumi o governo, eu acho que todos os meus atos demonstraram isso. Eu troquei todas as superintendências, todos os diretores do BRB, abri auditorias internas com auditorias internacionais, mandamos tudo que nós descobrimos ao Ministério Público, à Polícia Federal. Então, há sim um distanciamento. Sequer o meu telefone tem aí no telefone do Vorcaro, já foi falado isso aí sobre a imprensa. E eu acho que os meus próprios testemunhos com a própria imprensa local, né? Eu acho que até você, né, Porfírio? Uma vez você me ligou, disse que a gente não pode falar de fonte, né? Mas uma vez você me ligou falando sobre assédios do Paulo Henrique no banco. E o que eu achava sobre isso, que você estava em apuração dessa matéria. E eu te falei, olha, vá fundo, porque assédio é coisa séria e a gente precisa de apurar mesmo. Então, assim, o Paulo Henrique nunca fez parte, né, ali da minha convivência, do meu rol de convivência, e eu sempre tive várias divergências do ponto de vista aí, das ações dele. Agora, eu fui surpreendida como toda a população foi no dia da busca e apreensão. Candidato, ainda sobre o BRB, o banco descumpriu os prazos legais, acumula milhões em multas do Banco Central por não ter divulgado o balanço financeiro auditado. A senhora afirmou publicamente já que revelar esses números antes de fechar um socorro de 6,6 bilhões de reais ao banco poderia levar o BRB à liquidação. Mas o Tribunal de Contas do Distrito Federal acabou de paralisar o julgamento das contas do governo exatamente pela falta desses dados. E o Fundo Garantidor de Crédito já avisou também que não libera o empréstimo sem a transparência dos balanços do banco. Como resolver essa questão? Olha, todo o business plan do BRB está todos os dados do banco. O que nós estamos esperando é fazer o aporte para subir o balanço já de uma forma positiva, né? Porque não há aí nenhuma mentira, não há nenhuma enganação. Nós passamos um problema gravíssimo que nós estamos enfrentando. Quando você não quer fazer, Yuri, você dá desculpas. A ação do Tribunal de Contas, que foi protocolada por um deputado da oposição. A oposição, que tanto fala em salvar o banco, eles são do partido do Lula. Porque eles não vão lá, o presidente Lula, pedir para se dar o aval ao Banco de Brasília. Né? Nós estamos dando aval, o Fundo Garantidor é o Distrito Federal. Então, muito se fala em ajudar, mas a verdade é que a única candidata de verdade que está tentando salvar o BRB sou eu. Os meus adversários torcem o tempo inteiro. Ou trazem soluções malucas, como foi falado sobre o FCO, estar com os depósitos do FCO. A FCO é lei federal e os depósitos, por força de lei, precisam de estar no Banco do Brasil. Então, assim, eu acho que são pessoas despreparadas, sabe? Então, o que a gente trata é com a verdade, né? E a verdade, nós estamos terminando de finalizar esse empréstimo para que nós possamos subir o balanço. Mas os dados já constam no business plan do banco. Candidato, vamos falar de fundo constitucional, né? O fundo constitucional que está tentando, a gente está vendo aí uma série de tentativas de travar o fundo constitucional por parte do governo federal, né? O que pode ser feito e o que a senhora garante fazer em sendo eleita para poder blindar esse orçamento que é tão específico aqui do Distrito Federal? Olha, eu não sei qual que é a raiva que o governo federal tem do DF. Eu, por 2 vezes, já atuei fortemente e o presidente Arthur era presidente da Câmara Federal e ele que nos ajudou muito, ele e o senador Omar Aziz, eles tentaram retirar o fundo constitucional já por 2 vezes. E aí a gente está falando de segurança, educação, né, e saúde, que são as áreas onde que o fundo auxilia hoje. Mas, novamente, num projeto de jabuti, eles colocam algo que pode mexer, inclusive, no nosso fundo constitucional. Então, assim, fica muito claro quem defende de verdade o Distrito Federal e quem só tem falas sobre o Distrito Federal. As outras vezes que aconteceram, aí o avanço em cima do nosso fundo constitucional, quem conseguiu também defender foi o nosso gabinete, né? Foi a nossa ação. Isso ficou claro também em vários jornais. O Arthur Lira
fez uma reunião no Colégio de Líderes, onde que eu fui, representando o DF, conseguir falar com os líderes. Ou seja, não adianta falar que ama o DF, que vai resolver o problema do DF, sem conseguir salvar sequer o Fundo Constitucional. E essa é a terceira tentativa do governo federal de avançar no Fundo Constitucional. Certo. Ou nas aplicações aí, que são aplicações, né, de forma monetária. A senhora acha que é, então, uma briga legislativa, né? Partir para o campo legislativo? Não, eu acho que o governo federal não fez o dever de casa. Quando você faz o dever de casa, você não precisa de cortar fundo de ninguém, nem de aumentar imposto. Quando você faz o dever de casa, você consegue manter aqueles recursos e não ter que aumentar imposto. Ao invés de enxugar a máquina pública, fazer aquilo que eu fiz aqui no DF. O que eu fiz no DF? Quando eu cheguei, eu peguei, sim, um desequilíbrio enorme das contas públicas. Eu cortei na carne. Eu diminuí os gastos públicos, eu diminuí as contas públicas, 25% nos contratos, e estabilizei. Hoje eu estou superavitária nas minhas contas públicas. Até o final do ano vai sobrar 3 bi no caixa para investimento, para mais obras, para mais escolas, para creche, para contratar servidor público. O governo federal fez o contrário. Ampliou o governo, ampliou o gasto. Né? Tá 1 trilhão de déficit público. E aí o que faz? Penaliza a gente, aumentando imposto ou colocando um jabuti, como foi nesse projeto de lei, com a possibilidade de mexer no reajuste do nosso Fundo Constitucional. Candidata, antes de seguir para a pergunta, prestar o esclarecimento ao nosso telespectador, que quando este repórter produziu o trabalho de apuração sobre o escândalo envolvendo casos de assédio moral no BRB, eu, de fato, procurei a governadora e ela se antecipou, e, claro, eu sou obrigado a reconhecer que a governadora, hoje governadora, então vice-governadora, me ajudou na apuração e, portanto, como ela mesma disse, como foi ela que quebrou o sigilo da fonte, eu esclareço que ela foi minha fonte primária no trabalho de apuração que resultou naquela reportagem, né? Enfim. Candidata, pesquisas indicam que uma parcela dos eleitores que reconhece avanços em sua gestão mostra forte insatisfação com áreas críticas, como saúde, transporte e segurança. Como a senhora pretende reconquistar esse eleitorado que aprova o governo no plano geral, mas reclama de filas em hospitais e atrasos nos ônibus? Esse trabalho de resgate já está em curso? Esse trabalho já está em curso. De saúde, eu já falei um pouco na primeira pergunta, né? A gente está investindo muito, mas também não tem saúde sem mão de obra. Nós contratamos 700 profissionais por conta da vedação eleitoral. Eu não posso fazer contratação de qualquer forma, eu preciso justificar bem. E é isso que nós estamos fazendo com todas as contratações que nós temos feito para reforçar a mão de obra. Então, na área da saúde, a gente tem evoluído com essas filas, porque quando eu faço a cirurgia no privado, as 20 mil cirurgias, eu dou espaço para os hospitais realizarem cirurgias de alta complexidade, de avançar nas cirurgias ortopédicas, cirurgias que nós não damos conta de fazer no privado, porque são muito caras. Então, essa é a ideia, de reduzir o tempo de fila. Qualquer candidato que venha aqui prometer zerar a fila é mentira, porque é dinâmica, a fila todos os dias ela aumenta. Então, o que você tem que falar com o eleitor, olhando nos olhos do eleitor, é que você vai reduzir o tempo de espera. E isso nós conseguimos fazer num programa que é o Câncer Não Espera, né, que foi um programa exitoso aqui. Nós chegamos a ter 5 dias entre a identificação da doença e o começo do tratamento. Vieram várias pessoas de fora, depois que ficaram sabendo sobre o programa. Aí nós tivemos uma entrada maior e é assim que acontece na rede pública. Quando funciona bem no estado, todas as outras regiões vêm. Na área do transporte público, a área do transporte público é uma área que a gente realmente, desde quando eu virei governadora, nós soltamos uma portaria para congelar qualquer tipo de benefício de reajuste de tarifa, né, com aí os donos de empresas, os proprietários de empresa. Pedimos uma auditoria para ver o que se deve e o que não se deve, porque o valor gasto no transporte público é muito alto e o que nós estamos cobrando das empresas é a melhoria deste transporte público atendendo todas as cidades. Quando a gente leva o programa GDF na sua porta, a gente não leva só a área de zeladoria. Nós levamos também aquilo que nós escutamos da população. Vou dar um exemplo, Itapuã. O Itapuã nos pediu para ampliar o ônibus. Nós chegamos com o GDF na sua porta, ampliando vários horários de ônibus, porque ficou muito grande, se juntou com o Paranoá.
Então, transporte público é algo que nós estamos trabalhando e, dependendo do que a auditoria nos colocar, nós vamos trabalhar na tarifa zero, porque o que nós pagamos, eu tenho certeza que dá para fazer a tarifa zero. E você me falou da segurança pública. Segurança pública é uma área que nós temos muito orgulho. Apesar de ser, né, o Brasil, nós moramos no Brasil, um país que ainda tem muita violência, nós estamos no primeiro lugar da cidade mais segura do país e do estado mais seguro do país. Eu estou satisfeita? Claro que não. Nós ainda temos violência, todos os dias vocês mostram aqui no programa, né? Furtos, roubos, mas nós temos os melhores índices do Brasil. E fizemos um programa que chama DF 360. Esse programa nós já temos 14 mil câmeras monitoradas, entre câmeras públicas e câmeras privadas. O que isso me traz de vantagem aqui? Eu consigo fazer um trabalho melhor com a quantidade de homens que eu tenho, eu consigo monitorar áreas que são áreas que frequentemente estão, né, tendo problemas. Desde quando eu assumi o governo, nós reduzimos aqui na Asa Norte, que era motivo de matéria de jornal aqui todo dia, em 40%. Os crimes foram reduzidos na Asa Norte. E nós temos feito isso como? Com inteligência, com o programa 360, né, que a gente aproveita a oportunidade e convida, porque o privado também pode colocar sua câmera. É muito fácil, dá um Google aí da F360, que você vai rapidinho aprender como colocar sua câmera. E na contratação permanente dos homens da segurança pública. Eu acho que essa valorização profissional nós fizemos no nosso governo e agora esse resultado tem acontecido, mas a nossa meta aqui não é ser só a mais segura, é não termos nenhum tipo de crime. Crime de furto, então, nós reduzimos muito, né? Ainda sobre a segurança pública, candidata, nós temos um enfrentamento no Distrito Federal, um debate muito grande sobre o aumento de ocorrências que envolvem agressões feitas por pessoas em situação de rua, com registros, inclusive, recentes a ataques, né, às pessoas, pedestres. O que o plano de governo da senhora prevê de concreto para conciliar a assistência social tão necessária a essa população vulnerável e também o policiamento ostensivo para garantir a segurança nas ruas? Olha, eu tenho muito orgulho de conhecer os problemas dessa cidade como eu conheço. Eu não vou fazer, eu já estou fazendo. E eu estou bem avançada nisso. Para você ter noção, nós conseguimos desobstruir todos os pontos do plano piloto já. Eu tinha mais de 100 locais com acampamentos, com áreas obstruídas, e todo o plano piloto já foi desobstruído. As nossas cidades continuam recebendo aí, né, um mutirão que nós fizemos. Nós temos uma operação que chama Operação Retorno. Eu mandei uma lei para a Câmara, nós aprovamos a lei com forte oposição, da esquerda, que votou contrária à lei, que falava sobre a internação involuntária humanizada. É uma lei que realmente ela acolhe, ela trata de vários capítulos sobre acolhimento, mas ela tem um artigo que fala se a pessoa colocar a vida dela e a vida de outro em risco, a gente pode interná-lo, até que a pessoa saia daquele surto. E isso nós já estamos com o protocolo funcionando. Então, nós levamos acolhimento. Nós levamos todas as secretarias. Eu chego e muitos deles estão aceitando acolhimentos. Nós já levamos vários deles também que queriam retornar às suas comunidades. E foi uma coisa engraçada, Yuri. Nós descobrimos que muitos deles tinham casa aqui no entorno, aqui por perto, mas estavam aqui ainda na situação de rua, porque Brasília é uma cidade generosa. As pessoas fazem muitas doações, a gente até agradece por isso, mas isso contribui para que essa situação continue. Por isso que nós estamos lançando um número, vai ser um número específico, né, aí pela Secretaria de Ação Social, para as pessoas que querem ajudar, ligue nesse número, que nós temos toda a parte assistencial. Nós dobramos a parte assistencial, eu não fiz de qualquer jeito. Eu primeiro dobrei a parte assistencial, mandei a legislação para a Câmara, porque os nossos agentes públicos tinham medo de trabalhar por conta do judiciário, né? Então, eles têm uma confiança hoje de trabalhar, tem um protocolo pronto. O plano piloto, você pode andar no plano piloto. É claro que algum desses pontos, eles retornam, eles tentam, né, retornar, e aí a gente faz um trabalho de manutenção permanente. Mas aqui no Distrito Federal, nós vamos retomar a cidade para as pessoas que estão morando nela e dando uma qualidade para aquelas pessoas que precisam também, que estão em situação de vulnerabilidade. Candidata, pela legislação atual, né, a isenção de IPVA para veículos híbridos e elétricos aqui no Distrito Federal vai se encerrar em 2027. Os críticos eles estão apontando que esse benefício ele terminou favorecendo apenas a população de maior poder aquisitivo, que pode, né, comprar e pagar pelo automóvel.
que custa, tem um valor elevado, né, de custo, deixando assim de arrecadar impostos que poderiam justamente beneficiar o transporte coletivo. Aí a pergunta, sendo clara e objetiva, a senhora pretende prorrogar essa isenção ou rever essa política? Olha, o Voo Divino está olhando realmente todas as isenções que tem no Distrito Federal. Nós temos uma política fiscal de austeridade, mas a gente quer trabalhar na distribuição da base contributiva. Eu não quero aumentar imposto, eu quero cada vez mais combater a sonegação para que todos paguem. E aí você tenha aí uma distribuição desses dividendos à população do Distrito Federal. Nós temos, isso está em estudo para a gente ver qual que é a arrecadação. Tem um segundo tópico sobre isso, que é a questão do meio ambiente, a gente tem essa preocupação também, mas aquilo que a gente tiver que rever, nós vamos rever. E um dos itens que está na nossa pauta para fazer uma revisão é sobre esse item. Se realmente nós vamos colocar. Existe até uma proposta, já feita inicialmente, que seja de carros elétricos até X, né, um valor X, né? E aí, sim, ajudando aquelas pessoas que precisam e colaborando com o meio ambiente. Candidato, eu falava agora mesmo com o Yuri, nosso colega, antes de fazer essa pergunta, porque o eleitor do Distrito Federal carrega um histórico traumático de escândalos aqui no Distrito Federal, escândalos de corrupção, desde a Caixa de Pandora até essa recente crise do BRB. Embora a senhora tenha, claro, não foi condenada, respondeu no processo judicial decorrente da Operação Dracon, aquele episódio envolveu situações de denúncias de desvio na área da saúde. Por que a senhora acha que o eleitor deve confiar que o Palácio do Buriti, sob seu comando por mais 4 anos, estará vacinado de escândalos como esse envolvendo pessoas da base governista? Eu tenho 4 mandatos, Porfírio. Eu fui inocentado em primeira instância. Eu não precisei de recorrer ao tribunal do tribunal, da condenação da condenação. Eu fui inocentada. Eu fui a única política gravada no Brasil falando que não queria nada de nada, que sofreu processo. Então, assim, eu ando com a cabeça erguida, as pessoas me conhecem aqui no Distrito Federal. E aquilo se deu porque eu abri uma CPI para investigar o governador e fui perseguida. A máquina é muito pesada, né, quando ela é usada de forma errada. Então, assim, eu acho que ficou muito claro, a gente, né, quando as pessoas têm alguma preocupação sobre isso, sabem, né, e sabem que nós fomos inocentados. Eu tenho 25 anos de vida pública e nenhuma condenação criminal. E ainda sobre, né, essa situação, né, da senhora ser uma continuidade do governo Ibanez Rocha, candidata, a senhora enfrenta um duplo desafio na campanha. Precisa, né, ou trabalha para convencer o eleitor de que, de fato, não tem responsabilidade sobre os escândalos, os desgastes, o que aconteceu, né, de ruim no governo, na gestão Ibanez Rocha, citando, por exemplo, o escândalo do BRB, crise na saúde, mas, ao mesmo tempo, se apresenta como a legítima herdeira política e o nome da continuidade de tudo que deu certo nesse governo. Como deixar isso claro? Deixando muito claro para a população que eu não sou obrigada a concordar com o erro de ninguém, mas aquilo que funcionou no Distrito Federal vai continuar funcionando no meu governo. Eu vou te dar exemplos. Nós temos mais de 16 bolsas aqui no Distrito Federal. Bolsas como Déficit Sem Miséria, Prato Cheio, Cartão Uniforme Escolar, Cartão Creche, Cartão Material Escolar, benefícios que nunca, em nenhum desses governos passados, haviam chegado. Então, você vai ser contra as coisas positivas que esse governo deixou? 26 mil crianças saíram da fila de creche. Agora, isso não me obriga a coadunar com nenhum erro de ninguém. Cada um tem um CPF. E todas as coisas que foram positivas deste governo, nós mantemos e ampliamos. Vai se falar antes, uma criança tinha que comprar uniforme para chegar dentro da escola. A criança não tinha creche. Então, assim, tem muita coisa positiva para se celebrar. Agora, eu não sou obrigada a concordar com o erro de ninguém. E eu acho que é muito também machismo, né, achar que uma mulher não dá conta de ser governadora. Eu assumi essa cidade com as 2 maiores crises. A crise financeira eu já resolvi, equilibrei as contas. O BRB, busquei uma saída no judiciário e consegui uma saída no judiciário. As pessoas não podem ter uma governadora ou um governador que seja mentiroso ou fraco, que não olhe no olho do eleitor. Eu sou uma mulher que anda de cabeça erguida, eu ando nas ruas, eu escuto reclamações, eu escuto problemas. Mas você sabe qual que é a diferença, Yuri? Eu estou lá para resolvê-los. Candidata, a atual administração, a gente vê aí um aumento da quantidade de secretarias na máquina pública da administração. Caso a senhora vença a eleição, a senhora vai adotar esse modelo pulverizado de secretarias ou a senhora pretende enxugar a máquina aqui do Distrito Federal? Olha,
Nós já fizemos um planejamento sobre isso, né? A gente precisa de tratar com mais efetividade as nossas secretarias. Eu sou a única governadora que apresentou um plano de governo sem aumento de secretaria. Todos os outros adversários colocaram propostas de aumento de secretaria. Eu acredito que hoje o que nós temos nos atende bem. O que eu posso fazer é fazer alguma fusão ou fazer alguma mudança de eixos, né? Mas não aumentar a máquina pública. A gente quer realmente manter a máquina pública com segurança, né? Então, assim, de não ampliar uma máquina que seja pesada e seja ineficiente. Aquele centro vai ser usado? O que tá vai ser usado, inclusive já foi transferido, está sendo transferido já os móveis da Secretaria de Obras para lá, e a gente tem muito orgulho de fazer essa virada de chave, né? Porque todo mundo olhava para lá e ninguém acreditava que a gente iria ocupar. Já temos o alvará de ocupação de 30% do centro administrativo, vai trazer desenvolvimento para Taguatinga, para Ceilândia, e o mais importante, que é a economia dos cofres públicos também na questão de aluguel, né? Candidata, entidades de classe apontam que as forças de segurança do DF operam hoje com um dos menores efetivos da sua história. E, sobretudo, no que diz respeito ao comparativo ao crescimento da população. Como a senhora pretende recompor os quadros das polícias civil e militar dentro das restrições orçamentárias que a senhora vai enfrentar? Olha, fazendo justamente esse equilíbrio de contas, né? Você fazendo uma previsibilidade daquilo que é fundamental à população. Fazendo contratações de servidores públicos na área de saúde, educação, segurança, na área tributária também, para nos ajudar também a fazer todo essa máquina funcionar de forma correta. Então, você realmente ter prioridade e ter gestão. Até o planejamento orçamentário está com furo, ou seja, aquilo que nós pegamos não é aquilo que efetivamente era gasto. Então, nós estamos tendo que fazer todo um reajuste orçamentário, inclusive para o ano que vem e para esse ano já atualmente. Então, vamos continuar nesse tema aí das finanças, porque a senhora já disse que teve que assumir o governo do Distrito Federal com uma forte pressão fiscal, né? Um cenário aí com um aumento de gastos públicos que superou o crescimento da arrecadação. Então, o ritmo acelerado das obras simultâneas que nós vimos nos últimos anos por todo o DF pode ter sufocado essas finanças do governo nesses últimos anos? Houve algum erro de cálculo no planejamento orçamentário? Como que a senhora vê, o que aconteceu para se chegar nesse momento e as soluções? Desequilíbrio de orçamento entre conta de receita e despesa. Eu acho que isso precisa de estar muito claro, né? O primeiro reajuste que foi dado de 18% para todo mundo, você precisava de ter visto isso categoria por categoria. Tinha algumas categorias que estavam em déficit há muito mais tempo, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo poderia ter sido repensado. Mas eu não estou aqui para olhar para o passado e nem para criticar ninguém. Eu acho que eu estou aqui para resolver os problemas que eu tenho hoje, né? O problema a gente não escolhe, a gente enfrenta, e para trazer soluções para a população do Distrito Federal. Para você ter uma noção, Yuri, eu tenho todo o DF monitorado na minha sala. Eu tenho as portas de hospitais, eu tenho tudo monitorado, eu sei quantas pessoas que estão na fila. Quando eu chego no gabinete de manhã, eu já vejo que um hospital está muito cheio, eu já ligo para o secretário, né? Eu tenho lá o DF 360 na minha sala. Eu tenho na minha sala um outro também um planejamento de informática nessa parte também de obras, de quantas obras que estão paradas, o que está acontecendo. Então, assim, nós fazemos uma gestão realmente com tecnologia e com informação. Eu acho que isso me dá a condição de ter o caminho certo e realmente ouvir o cidadão. A ouvidoria, você, cidadão, a ouvidoria está dentro da minha sala. Eu abro toda semana para ver quais foram as reclamações, se as nossas secretarias estão respondendo. Quando nós assumimos o governo, nós tínhamos 42 mil reclamações na SEB. Hoje são menos de 500 reclamações. Porque troquei a presidência, troquei a empresa, troquei alguns nomes para que a gente desse gestão. Então, aquilo que está funcionando bem, a gente agradece, mas aquilo que precisa de ser mudado e trocado, a gente vai realmente ter uma postura muito firme. Candidata, os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, acenderam um alerta para o Distrito Federal agora recentemente, apontando uma perda de desempenho dos alunos da rede pública de ensino aqui no Distrito Federal.
quais as falhas estruturais para isso ter acontecido, o que a senhora identifica de erro ou de equívoco na atual política pedagógica que justifiquem, de fato, que os estudantes estão aprendendo no Distrito Federal um pouco menos que no resto do Brasil? Primeiro, eu acho que nós temos a melhor rede de profissionais do Brasil. Tá? Hoje nós temos atendimento de crianças autistas, TEAs, TODs. Nossa rede é muito preparada. Nós temos uma estrutura grande, nós zeramos fila de creche. O que nós precisamos de focar é na aprendizagem, cada vez mais. O DF é um estado que ele não passa o aluno de qualquer jeito. Ele não passa um aluno com 6 matérias. Com 2 matérias, você tem um problema aí e você é reprovado. E isso conta muito com o índice do INDEB. Então, se você vê a nossa estrutura aqui e vê de outras cidades que ficaram, às vezes, em primeiro, segundo lugar no INDEB, o DF é melhor. O que está acontecendo? O problema são as provas e a aprendizagem. E é nisso que nós estamos trabalhando. Nós fizemos a troca da secretaria, trouxe um profissional renomado nessa parte de aprendizagem. Ele conseguiu elevar o INDEB em todos os estados que ele foi, e é essa a nossa meta. Mas aqui nós temos assim, uma rede com profissionais excelentes, e o que nós vamos fazer é valorizar esses profissionais, trocar esses temporários por concursados, dando aí a valorização necessária para a educação pública do DF. Candidata, minutos finais aí da nossa sabatina, eu queria que a senhora desse as considerações finais. Olha, eu quero agradecer a oportunidade aqui da Rede Record. Eu tenho andado, caminhado, eu tenho falado sobre as nossas propostas, sobre as nossas ações, falando sempre a verdade, olhando no olho do eleitor. Fazem 3 anos que eu venho sendo atacada por vários adversários aí da política. As pessoas me conhecem, sabem da minha vida, sabem o nosso legado. Não teve um lugar que eu passei para não deixar aí uma semente plantada, seja pelas mulheres na Câmara Federal, na Câmara Distrital. E eu tenho certeza que é isso que nós queremos fazer no Distrito Federal. Continuar trabalhando. Eu sou uma mulher que acorda cedo, que trabalha até tarde, uma mulher de hábitos simples, moro na mesma casa há 4 mandatos, tenho 2 filhos maravilhosos, e eu sei que a mulher pode e deve estar onde ela quiser. Eu acho que ter a oportunidade de ter uma mulher como governadora do Distrito Federal, trabalhando com sensibilidade, olhando no olho do eleitor, é uma oportunidade que a gente tem nesta eleição. Sobre os nossos adversários, eu tenho judicializado várias ações, então a gente não vai perder o nosso tempo para falar daquelas pessoas que nos atacam. Brasília precisa de pessoas que amam ela de verdade, comprometidas com o serviço público e pessoas com propósito. Eu sou uma mulher que acredita muito em Deus e eu sei que verdadeiramente é essa a nossa missão, a nossa vocação, cuidar de quem mais precisa. O Distrito Federal é o lugar onde eu escolhi para viver, onde eu quero que meus netos vivam e aonde eu quero trabalhar dia e noite para que as pessoas vivam com qualidade. Ok. Obrigado, candidata. Obrigada. Bom, lembrando que na próxima segunda-feira a nossa entrevistada vai ser a candidata do PSDB ao governo do Distrito Federal, Paula Belmonte. Vamos ver. Quem vai comandar o futuro do Distrito Federal? Chegou a hora de ouvir as propostas. Uma sabatina decisiva comigo, Alessandro Saturno, e com Yuri Ascar e Vladimir Porfírio. Nesta segunda-feira, 1h30 da tarde, aqui no Balanço Geral. É a vez de Paula Belmonte apresentar suas propostas para o Distrito Federal. Informação com credibilidade para você decidir. Eleições 2026, o voto na Record.